As portas de carvalho polido do escritório do árbitro abriram-se e todas as cabeças se voltaram. Não era apenas Lilian Westwood a entrar. Era uma revelação. Grávida de 5 meses, radiante num vestido safira que desprezava o luto. Era o fantasma da mulher que o seu marido, o formidável titã da indústria, Alaric Vaughan, pensava conhecer. Ele tinha orquestrado este dia, o ato final do seu casamento sem alma. Mas, quando ela encontrou seu olhar, não com lágrimas, mas com um sorriso sereno e consciente, um frio temor, mais poderoso do que qualquer colapso de mercado, apoderou-se dele. Estava prestes a assinar o fim do futuro do seu império, da verdadeira bússola do seu coração, e nem sequer o sabia. A verdade acabava de entrar, e era uma obra-prima de engano que ele coautorara sem saber. O ar no apartamento da cobertura com vista para o Central Park era tão rarefeito e frio quanto o mármore sob os pés descalços de Lilian Westwood. Durante 3 anos, aquela fora sua casa, uma gaiola dourada no 80º andar da Torre Vaughan, o verdadeiro pináculo do império imobiliário de Alaric Vaughan. Deste ponto de vista, toda a cidade de Nova York parecia curvar-se diante dele, um reino imenso de aço e vidro. Para o mundo, ela era a Senhora Vaughan, a invejável esposa de um bilionário feito por si mesmo, um homem cuja ambição era tão lendária quanto a sua fortuna. Era um casal de ouro da cidade, os seus rostos a figurarem nas capas da Forbes e da Vogue com a mesma facilidade irritante. Mas a realidade do seu casamento era uma ilusão cuidadosamente curada, uma fusão empresarial de 2 famílias poderosas disfarçada de história de amor. O seu pai, o patriarca de velhos recursos Charles Westwood, via a união como uma aliança estratégica, uma forma de injetar sangue novo e implacável numa dinastia em declínio. Para Alaric, o rapaz do lado errado da linha que subira pulso até ao topo, o casamento era a aquisição final, o símbolo supremo da sua chegada. Lilian era apenas parte do negócio. Ela tentou. No início, tentou genuinamente encontrar o homem por detrás do mito. Via vislumbres dele nas horas tardias, quando a armadura do CEO implacável era posta de lado, e o cansaço da sua incessante ambição se refletia no rosto. Via um lampejo de calor quando falava da mãe falecida, a única pessoa que nele acreditara. Mas esses momentos eram ilhas fugazes num vasto oceano de ambição. A sua vida era uma sucessão de transações, e ela, a sua posse mais preciosa, era muitas vezes tratada como tal, admirada, polida e guardada com segurança. As suas conversas eram comunicados de imprensa, os jantares eram eventos de networking, e a cama uma fria e solitária extensão de lençóis de alta qualidade. Ele era casado com o trabalho, com a emoção do negócio, com a busca incessante por mais, e no seu mundo a preto e branco, de lucros e perdas. Lilian, com seu amor pela arte, os seus momentos de silêncio com o livro, e o seu anseio por uma ligação genuína, era uma variável que ele não conseguia quantificar. A descoberta da gravidez foi solitária e silenciosa. 2 linhas azuis num pau de plástico na enorme casa de banho de mármore branco. Deveria ter sido um momento de alegria partilhada, de excitação sussurrada. Em vez disso, foi um segredo que guardou bem perto, uma vida minúscula e trêmula que era sua, e só sua. Como podia contar a um homem que agendava a intimidade no calendário? Um homem que, num raro momento de brutal honestidade, confessara ver os filhos como uma distração, uma diluição do seu foco. Imaginara a conversa centenas de vezes. Ele, sentado por detrás da sua imensa secretária de mogno, os olhos da cor de um mar tempestuoso, a seguir um ticker da bolsa num dos seus inúmeros ecrãs. Ela dir-lhe-ia, e ele provavelmente veria aquilo como mais um movimento estratégico, um herdeiro Vaughan, bom para a marca, para o legado. Planejaria a vida da criança com o mesmo rigor com que planeava uma aquisição hostil. As melhores escolas, as conexões certas, um futuro forjado no cadinho da sua própria ambição. Mas ele alguma vez veria verdadeiramente a criança? Alguma vez a seguraria, não como herdeiro, mas como filho ou filha? O pensamento era sufocante. Esta criança, o seu filho, merecia mais do que ser uma nota de rodapé na biografia de Alaric Vaughan. Merecia ser amada por quem era, não pelo que representava. E Lilian, após 3 anos a sufocar no ar rarefeito do Império Vaughan, merecia voltar a respirar. Ponto catalisador para o fim foi uma conversa que ela ouviu por acaso. Alaric estava ao telefone no seu escritório, a porta ligeiramente entreaberta.
A sua voz era diferente quando falava com a irmã, Amélia, a única pessoa que parecia ultrapassar as suas defesas. Não sei, M, dissera ele, a voz carregada de um cansaço que Lilian raramente ouvia. Está tudo bem. A empresa está em alta. Vamos fechar o acordo com a Sancler no próximo mês. A Lilian está bem, é a Lilian. Faz o que se espera. É um arranjo estável. Um arranjo estável. Esse era o casamento deles, uma linha numa folha de balanço. As palavras foram uma bofetada, uma confirmação fria e dura daquilo que ela muito suspeitava. Ela era um ornamento, parte da decoração, tão essencial e sem alma como o Picasso multimilionário que pendia no átrio da casa. Nessa noite, tomou a sua decisão. Iria deixá-lo, mas faloia nos seus próprios termos. Não seria a esposa desprezada, a figura trágica a implorar por migalhas da sua mesa. Seria a arquiteta da sua própria libertação, e protegeria a única coisa que era verdadeiramente sua. O processo de divórcio foi iniciado por ela, um movimento que claramente apanhou Alaric desprevenido. Ele, o mestre estratega, fora ultrapassado. A sua reação inicial foi uma mistura de aborrecimento e incredulidade. O divórcio era confuso, mau para a imagem. Tentou comprá-la, oferecendo-lhe um subsídio mais generoso, um carro desportivo novo, um iate privado. Tratou a dissolução do casamento como qualquer outra negociação, assumindo que tudo tinha um preço. Não conseguia compreender que o que ela queria não era algo que pudesse comprar. Ela queria liberdade. Queria uma vida onde o seu valor não estivesse ligado ao nome Vaughan. Recusou as ofertas, os seus advogados comunicando seus termos simples e inegociáveis. Um corte limpo, dissolução de todos os laços, e apenas o que lhe era legalmente devido segundo o acordo pré-nupcial. Um acordo fortemente inclinado a favor dele. Ela assinará-o sem pensar duas vezes há 3 anos. Uma rapariga ingênua, apaixonada por uma fantasia. Agora era o seu escudo. Não queria o dinheiro dele. Nem um único cêntimo da fortuna construída sobre uma fundação de transações sem amor. Queria apagá-lo da sua vida. Isso enfureceu-o. O seu ego, tão vasto quanto frágil como seu império, ficou ferido. Não conseguia compreender por que razão ela abandonaria tamanha riqueza. Os seus advogados, liderados pelo notoriamente agressivo tubarão Marcus Thorne, insinuaram que ela devia ter um amante, que estava a planear extorquí-la mais tarde. Vasculharam a vida dela, à procura de qualquer vestígio de sujeira, qualquer trunfo que pudessem usar contra ela. Nada encontraram. A vida de Lilian era um livro aberto, embora um livro muito solitário. A reunião final, para assinar os papéis do divórcio, ficou marcada para uma terça-feira de maio. E foi para este dia que Lilian se preparara. Durante semanas, tinha discretamente retirado seus pertences pessoais da cobertura, armazenando-os num modesto apartamento. Iniciou cursos de negócios online, aprendendo sobre investimentos sustentáveis, sobre empresas que valorizavam pessoas acima de lucros. Estava a construir uma nova vida, tijolo a tijolo, longe da fria sombra da Torre Vaughan. No dia do divórcio, acordou antes de o sol lançar os primeiros raios dourados sobre a cidade. Passará a noite no seu novo apartamento. Os sons da cidade uma canção de embalar reconfortante. Pela primeira vez em anos, sentia paz, um sentimento de posse sobre a própria vida. Escolheu a roupa com a precisão de um general a preparar-se para a batalha. O vestido azul safira foi uma escolha consciente. Era a cor do oceano, vasto, profundo e livre. Era também a cor do colar de safira que Alaric lhe dera no primeiro aniversário de casamento. Uma peça que deixará para trás na caixa de joias da cobertura. O vestido estava impecavelmente ajustado, moldando-se às suas curvas de uma forma que não escondia, mas celebrava a gravidez. Era uma afirmação. Esta sou eu agora. Isto é o que estás a perder. Fez a própria maquilhagem, um look natural e radiante que realçava o brilho da gravidez. O cabelo longo e escuro estava penteado em ondas suaves que lhe caíam pelos ombros. Olhou para o seu reflexo no espelho e viu não a esposa tímida e ofuscada de um bilionário, mas uma mulher com identidade própria, uma futura mãe, uma força a ter em conta. A sua advogada, uma mulher astuta e compassiva chamada Eleanor Vance, amiga da sua mãe, encontrou-a no átrio do edifício do árbitro. Os olhos de Eleanor arregalaram-se ligeiramente ao ver a aparência de Lilian. Estás
Começou ele a elanar, procurando a palavra certa. Preparada, completou Lilian, com um pequeno e confiante sorriso nos lábios. Enquanto subiam no elevador até o 40º andar, o coração de Lilian batia num ritmo constante. Não havia medo, nem arrependimento, apenas uma determinação tranquila. Não estava ali para lutar, gritar ou chorar. Estava ali para encerrar um capítulo, para assinar um papel que a libertaria. Alaric estaria lá, ladeado pela sua equipa jurídica. Estaria impecavelmente vestido num dos seus fatos Tom Ford feitos por medida, o rosto uma máscara de indiferença fria. Esperaria que ela fosse um espelho dele, fria e profissional. Ou talvez esperasse lágrimas, um último apelo emocional desesperado. Era um homem que via o mundo em padrões previsíveis, que acreditava poder antecipar cada movimento. Mas hoje, Lilian era uma variável para a qual ele não tinha contabilizado. Era prova viva e respirante de uma verdade que ele fora demasiado cego, demasiado arrogante, demasiado consumido pela própria ambição para ver. A verdade de que o maior ativo que alguma vez possuíra não era um arranha-céus nem um portfólio de ações, mas a mulher que estava prestes a sair da sua vida para sempre, levando consigo um segredo que teria redefinido todo o seu império. As portas do elevador abriram-se e Lilian inspirou fundo. Estava na hora de enfrentar o homem que um dia amara, o homem que quase a quebrara, e mostrar-lhe exatamente o que perderá. A longa caminhada pelo corredor de mármore parecia uma última passerelle. Cada passo, um movimento definitivo para longe do passado e em direção a um futuro desconhecido, mas cheio de esperança. A sala de reuniões era um teatro de poder. Uma longa mesa de mogno, intimidantemente polida, refletia os rostos sombrios de homens em fatos caros. Na cabeceira da mesa estava sentado Alaric Valgren, um rei indiscutível no seu tribunal pessoal. Ao seu lado, Marcus Thorne, um advogado cuja reputação pela impiedade era tão marcante que quase se tornará uma marca. Do outro lado, o seu CFO, um homem com uma expressão perpetuamente preocupada, agarrado a uma pasta de documentos como se fosse um salva-vidas. Os olhos de Alaric estavam fixos nas portas duplas, um músculo a contrair-se no maxilar. O atraso era pouco característico de Lilian. A pontualidade era uma virtude que ele exigia de todos. Um sinal de respeito que sentia ser-lhe devido. O atraso dela era uma pequena fissura na fachada controlada do dia, e irritava-o. Lançou um olhar ao seu relógio PC Philippe, um toque sutil e impaciente do dedo na superfície da mesa. Queria despachar aquilo. Tinha uma fusão multimilionária para finalizar, um acordo que faria suas conquistas anteriores parecerem brincadeiras de criança. Este divórcio era uma distração aborrecida e indesejada. E então as portas abriram-se. No momento em que Lilian entrou, a atmosfera na sala mudou. Era como se o próprio ar tivesse sido sugado, substituído por um silêncio atônito. A cabeça de Alaric ergueu-se bruscamente e a sua compostura cuidadosamente construída desfez-se. Esperava uma Lilian pálida, submissa, a mulher que vira pela última vez semanas antes, os olhos sombreados por uma tristeza que escolhera ignorar. Estava preparado para uma transação sóbria e profissional. Não estava preparado para aquilo. Ela era uma visão. O vestido safira era uma afirmação ousada e desafiadora contra os cinzentos e pretos sombrios da sala. Moldava-se a um corpo indiscutivelmente e belamente grávido. A sua barriga, uma curva suave e perfeita, era o ponto focal de todo o seu ser. O seu rosto, que ele recordava cansado e abatido, estava agora radiante, brilhante com uma vitalidade que parecia zombar do ambiente estéril da sala. Os olhos dela, claros e diretos, não mostravam traço algum da mulher de coração partido que ele esperava. Em vez disso, revelavam uma força serena, uma calma ilegível que ele achou mais perturbadora do que qualquer explosão emocional. Alaric sentiu uma sensação estranha e desconhecida no peito. Era como se o chão lhe tivesse fugido debaixo dos pés. Grávida. Lilian estava grávida. O pensamento ricocheteava-lhe na mente. Uma força caótica e desorientadora. Fez um cálculo rápido e frenético. 5 meses. Talvez 6. Recuou mentalmente, tentando localizar um momento, uma ocasião. Os últimos meses tinham sido um turbilhão de viagens de negócios, noites tardias no escritório e uma distância crescente e silenciosa entre os dois. Tinha havido momentos de intimidade, mas tinham sido pontuais, agendados.
Nunca considerará a possibilidade de um filho. Não fazia parte do seu plano há 5 anos. Uma onda de fúria fria invadiu-o, afastando o choque inicial. Ela tinha lhe escondido aquilo. Deliberadamente ocultara uma verdade monumental, transformadora. Aquilo não era apenas um divórcio. Era uma traição da mais alta ordem. Viu-o instantaneamente através da lente da sua mente desconfiada. Era um esquema, um movimento clássico de oportunista. Ela engravidara para o prender, para garantir uma compensação maior, para reivindicar uma parte maior do seu império. O momento era demasiado perfeito, a aparência dela demasiado calculada. Marcus Thorne, sempre oportunista, inclinou-se e sussurrou ao ouvido de Alaric. Isto é um jogo, Alaric. Um jogo de poder descarado de última hora. Não deixes que ela te afete. Mantemos o plano. Alaric acenou com a cabeça, o maxilar tenso, os olhos a estreitarem-se em fendas geladas. Forçou os traços de volta a uma máscara de indiferença. Mas por dentro, uma tempestade fervia. Sentia uma sensação primitiva de posse, de indignação. Um Valgen. O seu herdeiro. E ela estava a usar o filho deles como peão naquele jogo sujo. Lilian caminhou com graça até ao seu lado da mesa, a sua advogada, Elelanar Vance, puxando-lhe a cadeira. Não lançou um único olhar a Alaric, o foco completamente voltado para sua própria equipa jurídica. Essa recusa deliberada, essa total falta de reconhecimento alimentou ainda mais a raiva dele. Ele era Alaric. A gravidez da minha cliente é uma questão pessoal. Não tem qualquer relevância para os termos do acordo pré-nupcial que o Sr. Thorne, redigiu com tanto rigor. O acordo mantém-se. Estamos aqui para finalizar a dissolução do casamento, não para renegociar. Como diabos não tem? Explodiu Alaric. A voz a ecoar na sala silenciosa. Levantou-se, a sua figura imponente projetando uma longa sombra sobre a mesa. Essa criança é minha. Lilia encontrou finalmente o seu olhar furioso e, pela primeira vez, uma centelha de emoção cruzou-lhe o rosto. Não era medo, mas algo semelhante à pena. É mesmo, Alaric? Perguntou suavemente. A pergunta um golpe silencioso e devastador. Fizeste parte da sua criação de forma significativa? Partilhaste a esperança, o medo, os enjoos matinais? Sabe sequer a data prevista do parto? Esta criança, disse ela, pousando a mão com ternura sobre a barriga, não é um ativo Valgen. Não é uma cláusula num contrato. É um ser humano, e não o criarei numa sala de reuniões. A acusação atingiu mais do que qualquer golpe físico. Um ativo Valgen. Era como se ela tivesse mergulhado na sua mente e arrancado o pensamento vergonhoso que ele próprio tivera inicialmente. Viu-se refletido nas palavras dela. Um homem frio, calculista, que valorizava o legado acima do amor. E odiou isso. Odiou que ela o tivesse visto. Que o tivesse dito em voz alta. Isto é ridículo, resmungou Marcus Thorne, remexendo nos papéis. Vamos contestar isto. Vamos exigir um teste de paternidade. Vamos requerer a custódia total. Elelanar Vance riu. Um som curto e seco que cortou a tensão. Com que fundamento? Que ele é o pai mais rico. Que pode proporcionar uma vida de luxo vazio e negligência emocional. Serás motivo de riso no tribunal, Marcus. A própria declaração de Alaric. Prestada há 2 meses. Cuidaremos disso. O sangue de Alaric gelou. A declaração. Ele fora arrogante, indiferente. Pintara um retrato do seu casamento como um arranjo funcional, sem paixão. Afirmara, sob juramento, que não tinha desejo algum de ter filhos, que os considerava um obstáculo à sua carreira. Dissera, com as suas próprias palavras, que construíra uma jaula para si mesmo, e Elelanar Vance estava prestes a trancar a porta. Olhou para Lilian. Viu-a de verdade pela primeira vez. Olhou além da bela esposa, da figura da alta sociedade. Viu uma mulher de força formidável, uma mulher que planeou tudo com o mesmo gênio estratégico que ele costumava reservar para si próprio. Ela sabia o que ele faria, como reagiria. Antecipara cada movimento dele. Usará a arrogância dele, a sua cegueira emocional, como arma contra ele. A mulher calma e serena que entrará naquela sala era uma guerreira. Viera preparada para a batalha, armada com uma verdade que ele não podia negar e um futuro no qual ele não tinha lugar.
Vamos avançar com isto, sim? Disse Lilian, a voz trazendo de volta ao presente. Estendeu a mão para a caneta sobre a mesa, as mãos firmes. Tenho uma consulta médica esta tarde. A menção casual de uma vida agora completamente separada da dele foi mais um corte calculado. Ele observou, sem palavras, enquanto ela assinava os papéis do divórcio com floreado, a sua assinatura, uma caligrafia elegante e confiante. Empurrou os documentos para o outro lado da mesa. Alaric fitou os papéis, a linha à espera da sua assinatura. Tudo dentro dele gritava contra isso. Assinar aqueles papéis significava aceitar essa nova realidade. Significava admitir a derrota. Significava deixá-la ir, não apenas do casamento, mas com seu filho, um filho cuja existência desconhecia até há uma hora atrás. Mas que escolha tinha? Eleanor Vance tinha razão. As suas próprias palavras, as suas próprias ações, selaram o seu destino. Qualquer batalha legal seria um pesadelo de relações públicas. Uma guerra prolongada e sangrenta que exporia a verdade oca da sua vida perfeita. Ele, o mestre do jogo, fora derrotado em xeque-mate. Com uma mão estranhamente pesada, pegou na caneta. A sala ficou em silêncio. O único som era o bater frenético do seu coração. Olhou para Lilian uma última vez. O seu rosto estava calmo, o olhar voltado para a janela e o horizonte da cidade, como se já tivesse seguido em frente. Percebeu, com um nó no estômago, que aquilo não se resumia ao divórcio ou ao bebê. Era algo mais. Algo que ele perderá por completo. Havia uma peça do puzzle, um detalhe crucial ainda oculto para ele. A transformação dela, a confiança, o planeamento meticuloso. Tudo apontava para uma verdade maior, mais complexa. Assinou os papéis. A sua assinatura, habitualmente ousada e assertiva, era um risco hesitante, quase ilegível. Era a assinatura de um homem que acabará de perder uma guerra que nem sequer sabia que estava a travar. Quando Lilian se levantou para sair, a advogada recolhendo seus pertences, Alaric falou, a voz tensa. Por quê, Lilian? Por que esconder? Ela parou à porta, voltando-se para ele. Um sorriso triste e enigmático tocou-lhe os lábios. Tu nunca olhaste, Alaric, disse suavemente. Vês aquisições, vês ativos, vês tudo o que queres possuir, mas nunca vês verdadeiramente o que tens. E com isso, virou costas e saiu da sala, deixando para trás um bilionário destroçado e o silêncio ensurdecedor de uma verdade que ele só agora começava a compreender. O verdadeiro drama, começava ele a perceber, só agora começava. A bela mulher que acabará de o divorciar não era a mulher com quem ele se casara. E a verdade que ele suspeitava era muito mais devastadora do que podia imaginar. Os dias que se seguiram ao divórcio foram um turbilhão desorientador para Alaric Vaughan. Lançou-se no trabalho com uma intensidade renovada, quase maníaca. Orquestrou a fusão com a Sinclair com a sua impiedosa marca registrada. Trabalhou horas extenuantes, alimentado por cafeína e uma raiva latente. Estava determinado a provar que estava ileso, que a saída da esposa e a revelação do filho por nascer eram meras notas de rodapé na grande narrativa do seu sucesso. Mas o silêncio da cobertura era um lembrete constante e cruel da sua perda. Os vastos espaços vazios, que antes simbolizavam poder, agora pareciam um mausoléu. Cada divisão guardava um fantasma de Lilian. Via-a enroscada no sofá com um livro, a sua manta de cachemira favorita sobre as pernas. Ouvia o eco distante da sua risada no corredor, um som que agora percebia ter raramente provocado. Encontrou um único brinco esquecido na mesa de cabeceira, uma pérola delicada que parecia gritar por uma vida, uma doçura que ele atropelara. As noites eram insones, assombradas por uma imagem recorrente. Lilian, radiante no seu vestido safira, a mão pousada sobre a barriga grávida, os olhos cheios de uma pena mais cortante do que qualquer ódio. As palavras finais dela ecoavam-lhe na mente. Tu nunca vês verdadeiramente o que tens. Vira-a como um acessório, uma adição bela e bem comportada à sua vida. Valorizara-a pela linhagem, pela forma como ficava ao seu lado nos galas, pela calma aristocrática que trazia ao seu mundo caótico. Nunca pensara no que ela queria, no que sentia. Presumira que a riqueza e o estatuto que lhe proporcionava eram suficientes. Foi o maior erro de cálculo. A sua irmã, Amélia, foi a única a romper o isolamento autoimposto.
Chegou à cobertura numa noite, sem avisar, com uma garrafa de Scott e um olhar de preocupação profunda. Amélia era cirurgiã pediátrica, uma mulher cuja vida era dedicada a curar, e sempre vira através da armadura meticulosamente construída de Alaric. Amélia deu um gole lento, os olhos inteligentes a estudá-lo por cima do copo. Jogou contigo? Perguntou suavemente. Ou protegeu o filho de um homem que, uma vez, lhe disse que um bebê seria uma responsabilidade estratégica. Alaric estremeceu. Esquecera-se de ter dito isso, fora no início do casamento, numa conversa hipotética sobre o futuro. Para ele, fora uma afirmação pragmática. Para ela, percebia agora, devia ter sido o prego final na esperança de uma família verdadeira. Ela não pediu um cêntimo a mais do que o pré-nupcial, continuou Amélia, a voz gentil, mas firme. Não usou o bebê como moeda de troca. Pensa bem, Alaric. O que é que ela ganhou ao revelar aquilo naquele dia? Não foi riqueza. Não foi um acordo melhor. O que ela ganhou foi a liberdade, com o filho, nos seus próprios termos. Tirou-te o poder de controlar a narrativa. Sabia que tentarias tomar o filho para controlar a sua vida. Para fazer dele mais uma aquisição Valgen. Superou-te, não para te magoar, mas para proteger o bebê. As palavras de Amélia foram como veneno de ação lenta, infiltrando-se nas fendas da sua certeza. Estivera tão cego pelo ego, tão convencido do seu papel de vítima, que nunca considerará os motivos de Lilian de outro ponto de vista senão o seu. A primeira semente real de dúvida foi plantada por um homem chamado Richard Finn. Finn era um investigador privado, discreto e altamente eficaz, que Alaric utilizara no passado para espionagem corporativa. Contra o seu melhor julgamento, consumido por uma necessidade de respostas, Alaric contratou Finn para descobrir tudo o que pudesse sobre a nova vida de Lilian. Dissera a si mesmo que era pelo bem da criança, para garantir o seu bem-estar. Mas no fundo, sabia que era apenas por orgulho ferido. Ele precisava de entender como tinha sido derrotado de forma tão absoluta. O primeiro relatório de Finn era banal. Lilian vivia num apartamento modesto no West Village. Estava a fazer cursos de negócios online. Visitava regularmente a doutora Ana Sharma para os cuidados pré-natais. Finn forneceu a morada da clínica. Por impulso, movido por uma compulsão inexplicável, Alaric deu por si estacionado do outro lado da rua da clínica numa tarde de sol. Observou enquanto Lilian saía, protegendo os olhos da luz. Usava um vestido simples de verão, a barriga agora mais pronunciada. Parecia feliz. Havia leveza nos seus passos, um sorriso genuíno no rosto enquanto falava ao telefone. E então viu com quem ela se ia encontrar. Um homem esperava por ela num café próximo. Era alto, com olhos bondosos e um sorriso caloroso. Levantou-se ao vê-la aproximar-se, a mão pousando suavemente na parte inferior das costas dela ao conduzi-la até a mesa. Sentaram-se, a conversa animada, os risos fáceis e naturais. Um ciúme branco e ardente, tão intenso que quase o fez sentir-se fisicamente doente, irrompeu dentro de Alaric. Então era isto. Esta era a verdade. Havia outro homem. Os seus advogados sempre tinham tido razão. Ela deixará-o por outra pessoa. Aquele homem, aquele ninguém, era a razão da nova luz dela, da confiança tranquila. Gritou uma ordem para o telefone. Descobre quem ele é. Quero saber tudo sobre ele. No dia seguinte, o relatório de Finn chegou à sua caixa de entrada. O nome do homem era Dr. Ethan Miller. Era pediatra, especializado em cuidados neonatais. Também era viúvo. A mulher morrera há 2 anos de cancro. Não tinha filhos. Era cofundador de uma organização sem fins lucrativos que prestava cuidados médicos a crianças carenciadas em países em desenvolvimento. Ele e Lilian tinham sido vistos juntos várias vezes, geralmente perto da clínica ou no parque. Um pediatra. Um altruísta. O perfil era tão puro, tão antitético à vida de Alaric, que quase parecia um insulto deliberado. Imaginou Lilian atraída pela bondade tranquila de Ethan, pela dedicação desinteressada a ajudar os outros. Tudo aquilo que ele não era. Mas, enquanto encarava o relatório, um detalhe chamou-lhe a atenção. A doutora Ana Sharma, obstetra de Lilian, fazia parte da direção da organização sem fins lucrativos de Ethan. Eram colegas. Amigos.
Era possível que o encontro fosse inocente. Mas a intimidade fácil que testemunhara sugeria algo mais. A verdadeira bomba, no entanto, veio de uma fonte inesperada. O seu CFO, o perpetuamente preocupado David Shen, pediu uma reunião urgente. Entrou no gabinete com o rosto pálido, as mãos ligeiramente trêmulas enquanto segurava uma pasta. Alaric, começou, a voz quase num sussurro. Acho que encontrei algo que precisas de ver. É sobre a Vestool Industries. A Vestool Industries era a empresa da família de Lillian. Era antiga, respeitável, mas vinha a enfrentar dificuldades há anos. Um gigante lento no mundo acelerado. Alaric nunca lhe dera muita importância, além de ser a fonte do pedigree da sua esposa. O que tem? Perguntou, impaciente. Tem estado discretamente a liquidar ativos nos últimos 6 meses, disse David, abrindo a pasta. Propriedades pequenas, participações menores. Foi tudo feito com muita discrição, através de empresas de fachada, mas o dinheiro não está a ser reinvestido na empresa. Está a ser canalizado para um fundo privado. Empurrou um documento pela secretária. Este fundo foi criado há 8 meses. O beneficiário é uma única entidade, uma organização sem fins lucrativos. Alaric pegou no papel, os olhos a varrerem a linguagem jurídica, até que viu o nome da organização. E o mundo dele inclinou-se sobre o próprio eixo. Era a organização do Dr. Ethan Miller. Ficou a olhar para o nome, a mente a correr, tentando ligar os pontos. A família de Lillian, os Vestool, estavam a canalizar secretamente milhões para um fundo em benefício de uma ONG dirigida por um pediatra com quem Lillian agora passava tempo. E então David Shen largou o golpe final e devastador. Há mais, disse, a voz grave. Analisei os registros financeiros históricos da Vestool Industries. Durante a última década, fizeram pagamentos substanciais a um centro privado de investigação médica. Os pagamentos cessaram abruptamente há cerca de 3 anos. 3 anos atrás, repetiu Alaric, a voz oca. Foi quando eu e a Lillian nos casamos. Sim, confirmou David. O centro especializa-se em terapias genéticas experimentais. Investiguei mais a fundo. Descobri o nome do investigador principal do projeto que a Vestool financiava. Era o Dr. Alistair Vaughan. O nome atingiu Alaric como um golpe físico. Dr. Alistair Vaughan. O seu tio. Um geneticista brilhante, mas desonrado, que fora ostracizado da comunidade científica por investigações controversas e não autorizadas. O próprio pai de Alaric o deserdara. Alaric não via nem falava com o tio há mais de 20 anos. O que é que o meu tio andava a investigar? Perguntou, um nó de pavor a formar-se-lhe no estômago. David hesitou. Estava a trabalhar numa cura para uma doença neurológica hereditária rara, uma condição degenerativa que se manifesta na infância. Chama-se doença de Vaughan. A sala começou a girar. Doença de Vaughan. O segredo sombrio da sua família. Uma maldição genética que ceifara a vida do seu irmão mais novo quando era apenas um rapaz. Uma doença transmitida pela linha masculina da família Vaughan. Uma doença da qual ele, Alaric Vaughan, era portador. Contará a Lillian sobre o irmão, claro, num dos raros momentos de vulnerabilidade. Confessara-lhe a tragédia da sua família. Mas nunca lhe dissera a verdade completa. Nunca lhe dissera que carregava o gene. Que havia 50% de probabilidade de qualquer filho homem herdar a doença fatal. Era uma verdade que enterrara bem fundo. E agora, todas as peças encaixavam com uma clareza horrível e nauseante. Lillian não tinha um amante. Não estava a planear um esquema oportunista. Descobrira a verdade. A verdade dele. Aquela que ele tão cuidadosamente escondera. Ela devia ter descoberto sobre a investigação do tio. Sobre o financiamento vindo da própria família dela. Ela devia ter percebido por que razão a sua família tinha deixado de financiar a investigação 3 anos antes, quando se casara com ele. O pai dela, Charles Vestool, devia saber da doença de Vaughan. O casamento não fora apenas uma aliança estratégica. Fora uma aposta desesperada e cínica. Estavam a apostar que o tio de Alaric, financiado com o dinheiro dos Vestool, conseguiria encontrar uma cura antes que a possibilidade de um herdeiro Vaughan se tornasse realidade. E Lillian, presa num casamento sem amor com um homem portador de uma sentença genética de morte, tomara uma decisão.
Os cursos de negócios online, o interesse por investimentos sustentáveis, não era apenas sobre construir uma nova vida. Era sobre o dinheiro da família dela. Estava a tentar salvar o que restava da fortuna dos Vestuou. Redirecioná-la de uma aposta falhada e desesperada por uma cura para algo positivo. Algo que pudesse realmente fazer o bem no mundo. Como a organização sem fins lucrativos de Ethan Miller. A sua gravidez não era uma arma contra ele. Era uma corrida contra o tempo. Lembrou-se do sorriso sereno dela no dia do divórcio. Da confiança tranquila. Não era o sorriso de quem venceu. Era o sorriso de quem sobreviveu. Lilian tinha atravessado um campo minado de mentiras e traições. E saíra do outro lado, não ilesa, mas inteira. E o bebê? O seu bebê? Sentiu uma onda de náusea. Tinha estado tão consumido com a ideia de que ela escondia a criança dele, quando a verdade horrível era que ela o estava a proteger, do próprio sangue contaminado dele. Olhou para a fotografia de Ethan Miller no relatório de fim. Um pediatra, um especialista em cuidados neonatais. Claro! Tudo fazia sentido. Ela não se aproximara dele por romance. Aproximara-se pela experiência. Pela ajuda. Estava a preparar-se para o pior cenário possível. Estava a preparar-se para a possibilidade de que o seu filho, o filho de ambos, nascesse com a doença de Vaughan. O peso das suas mentiras, da sua arrogância, da sua cegueira monumental e imperdoável abateu-se sobre ele. Chamara-lhe interesseira. Traidora. Acusara-a precisamente das coisas das quais ele próprio era culpado. Engano, manipulação, por ativos acima das pessoas. Tinha estado tão focado no império que estava a construir que não viu a podridão na base de tudo. Perderá a esposa, o filho, e a própria alma. Não por causa de uma grande traição, mas por 1000 pequenas. Porque nunca aprendeu a ver a verdade, mesmo quando ela dormia ao seu lado. Levantou-se, a cadeira a arrastar-se ruidosamente pelo chão. Caminhou até a enorme janela do chão ao teto e olhou para a cidade que conquistara. Tudo lhe pareceu tão pequeno agora. Tão insignificante. Tinha de a encontrar. Tinha de falar com ela. Não sabia se poderia consertar as coisas. Se alguma vez conseguiria merecer o perdão dela. Mas, pela primeira vez na vida, Alaric Vaughan sabia que tinha de tentar. Não como bilionário, nem como CEO, mas como homem. Como pai. Antes que fosse verdadeiramente demasiado tarde. A verdade estava à vista. Não apenas sobre ela, mas sobre ele. E era uma verdade que mudaria tudo. O endereço que Alaric tinha para a clínica privada da doutora Ana Sharma situava-se num discreto e sofisticado edifício médico em Lenox Hill. Exalava uma aura de profissionalismo tranquilo, um mundo à parte do caos impiedoso de Wall Street. Enquanto permanecia do outro lado da rua, o sol do fim da tarde lançando sombras longas no passeio, Alaric sentiu uma profunda sensação de deslocamento. Era um homem habituado ao controlo, a ter assistentes e porteiros a abrirem-lhe caminho. Agora era apenas um homem sozinho no passeio, prestes a implorar por uma reunião que não tinha o direito de esperar. Passará as últimas 24 horas num exílio autoimposto na cobertura. As peças do puzzle a girarem-lhe na mente, formando um mosaico dos seus próprios fracassos. Reler os relatórios, as declarações financeiras, a sua própria deposição. Cada palavra era uma nova acusação. Via agora, com clareza dolorosa, como a sua ambição fora um cancro, a metastizar por toda a sua vida, destruindo tudo o que havia de puro e bom. Tratara o coração de Lilian como uma aquisição hostil, e o desespero da família dela como alavanca. O seu tio Alistair. A memória era um membro fantasma, uma dor distante. Lembrava-se de um homem bondoso, excêntrico, que cheirava tabaco de cachimbo e livros antigos, que enchera a infância de maravilhas antes de ser afastado. Marcado como fracasso. Uma vergonha. O pai de Alaric, um homem de pragmatismo brutal, ensinara-o a desprezar a fraqueza, a cortar qualquer laço que o pudesse arrastar para baixo. Alistair, com a sua investigação obsessiva e subfinanciada, fora considerado um fardo. Agora, Alaric compreendia que o tio não fora um fracasso. Fora um homem a tentar salvar a família da sua própria herança trágica. Uma herança que ele, Alaric, escolhera perpetuar através do silêncio. Atravessou a rua, o coração a bater um ritmo nervoso contra as costelas. Não tinha um plano. Pela primeira vez na sua vida adulta,
Estava a agir sem estratégia. Sem um resultado quantificável. Era movido por uma única necessidade desesperada. Vê-la. Dizer a verdade. Oferecer uma confissão, se não um pedido de perdão. A sala de espera da clínica era serena, decorada em tons suaves de creme e verde sálvia. Uma melodia clássica suave tocava ao fundo. Era um mundo feito para acalmar. Era o mundo de Lilian. A recepcionista, uma mulher amável na casa dos 50, olhou para ele ao aproximar-se. Posso ajudá-lo? Estou aqui para ver a doutora. Engoliu em seco. Sharma, disse Alaric, a voz a soar-lhe estranha aos próprios ouvidos. Não tenho marcação. Lamento, senhor. A agenda da doutora está completa. Por favor, disse ele. A palavra crua, desprovida da autoridade habitual. O meu nome é Alaric Vaughan. É uma questão de extrema urgência pessoal. Os olhos da recepcionista arregalaram-se ligeiramente ao reconhecer o nome. Hesitou, depois pegou no telefone. A sua voz era um murmúrio baixo. Após alguns momentos, desligou. A doutora Sharma pode vê-lo durante 5 minutos entre consultas. Por favor, sente-se. A espera foi agonizante. Sentou-se na beira de uma poltrona almofadada, as mãos entrelaçadas entre os joelhos. A caricatura do homem poderoso que supostamente era. Era apenas mais uma pessoa ansiosa numa sala de espera. Finalmente, a porta abriu-se e uma mulher de bata branca surgiu. A doutora. Anna Sharma estava nos finais dos 40, com olhos inteligentes e compassivos que pareciam ver através dele. Senhor Vaughan, sou a doutora Sharma. Por favor, entre. O consultório era modesto, repleto de livros médicos e fotografias de bebés sorridentes. Tinha uma ternura que o escritório de Alaric nunca teve. Tem 5 minutos, Sr. Vaughan, disse Sharma, o tom profissional, mas não cruel. Serei franca. Só o estou a receber porque a Lilian pediu. Disse que talvez aparecesse. A declaração atingiu em cheio. Lilian tinha previsto isso também. Estava sempre um passo à frente. A Lilian, como está? E o bebê? Ambos estão bem, Sr. Vaughan, respondeu cautelosamente. O que imagino ser a verdadeira razão pela qual está aqui. Ela acha que o bebê tem a doença, disse Alaric, a constatação a perfurar-lhe com uma nova vaga de dor. Ela é uma mãe, corrigiu a doutora. Sharma com suavidade. Está a preparar-se para o pior, enquanto espera o melhor. Passou meses a investigar, a falar com especialistas, a entender a condição de uma forma que suspeito que o senhor nunca o fez. Esteve a fazer o luto de uma possibilidade, de um medo, completamente sozinha. Sozinha. As palavras torceram-se-lhe nas entranhas. Enquanto ele fechava negócios e se banhava na glória do império que construíra, ela carregava sozinha aquele fardo aterrador. Preciso de vê-la, implorou. Preciso de lhe explicar. Explicar o quê, Sr. Vaughan? A voz da doutora Sharma tornou-se afiada, a compaixão substituída por uma proteção feroz. Que escondeu uma condição genética que poderia ter consequências devastadoras para o seu filho. Que o seu casamento foi baseado numa mentira por omissão tão profunda que é quase impensável. Que a acusou de traição quando, na verdade, ela foi quem foi traída, não apenas por si, mas pela própria família. Cada palavra era um dardo perfeitamente lançado, perfurando os últimos vestígios da autoilusão dele. O pai dela sabia, murmurou Alaric, mais para si do que para ela. Sim, confirmou a doutora Sharma. Ele contou-lhe tudo depois do divórcio. Ele e o seu pai fizeram um acordo há anos. Charles Westwall financiaria a investigação do seu tio e, em troca, o seu pai aprovaria o casamento entre si e a Lilian. Foi uma barganha grotesca e medieval. Estavam a jogar com a vida dela, com a vida dos futuros filhos. Quando se casou com ela, o pai dela cortou o financiamento, assumindo que o problema estava resolvido. Mas era pior do que ele alguma vez poderia imaginar. Um pacto entre 2 patriarcas, com Lilian como cordeiro sacrificial. Onde é que ela está? Perguntou ele, a voz a quebrar-se. Por favor, não estou aqui para lutar ou fazer exigências. Só, preciso que ela saiba que eu sei toda a verdade. A doutora Sharma estudou-o durante um longo momento, o olhar inabalável. Viu a fratura nos olhos dele,
o remorso esmagador e genuíno. Viu o homem despido de poder, de riqueza, de ego. Ela não está na cidade, disse finalmente, a voz suavizando novamente. Precisava de se afastar de tudo. Está numa pequena casa de campo, no interior, um lugar que herdou da avó. É o seu refúgio. Escreveu um endereço num pedaço de papel e deslizou-o pela secretária. Provavelmente vou perder uma paciente e uma amiga por isto, suspirou, mas também sou mãe. E acredito em conversões à última hora. Não me faça arrepender-me disto, Sr. Valgem. Alaric pegou no papel com a mão a tremer. Obrigado, disse, a voz grossa de uma emoção que não conseguia nomear. A viagem para o interior foi uma peregrinação. Conduziu ele próprio. O motor potente e elegante do seu Bentley era um contraste gritante com o caos dentro de si. Deixou a cidade para trás, os arranha-céus a encolherem no retrovisor, e seguiu em direção às colinas verdejantes do Hudson Valley. O endereço levou a uma casa isolada, aninhada entre árvores, com vista para um lago sereno. Uma fina coluna de fumo subia pela chaminé. Era um retrato de paz, um mundo longe do luxo frio e estéril da sua cobertura. Estacionou o carro e caminhou pelo caminho de cascalho. O coração martelava-lhe no peito. O que diria? Como poderia sequer começar a compensar o que causará? Viu-a antes de ela o ver. Estava sentada num baloiço da varanda, um cobertor grosso enrolado à volta de si, uma caneca nas mãos. O perfil desenhava-se contra o pôr do sol. A barriga, bela, proeminente, era uma silhueta marcante. Ela parecia em paz. Contente. Como se pertencesse àquele lugar. Deve ter ouvido o cascalho debaixo dos seus pés. Porque virou a cabeça. Os olhos arregalaram-se. A paz deu lugar a uma mistura complexa de surpresa, apreensão e uma tristeza profunda e cansada. Ele parou ao pé dos degraus da varanda, sem ousar aproximar-se mais. O abismo entre eles parecia um oceano. Lilian. Começou, a voz falhando. Eu sei. Ela não fingiu não entender. Limitou-se a observá-lo, o olhar firme, à espera. Sei sobre a doença de Valgem, continuou, a confissão a sair de forma descontrolada. Sei da investigação do meu tio e do financiamento do teu pai. Sei do acordo que fizeram. Sei que sou portador. E sei que nunca te contei. Não há desculpa, nenhuma explicação que possa justificar o que fiz. O meu silêncio, a minha ignorância, foi uma escolha. Egoísta, arrogante, imperdoável. Respirou fundo. O ar puro do campo cortante nos pulmões. Passei as últimas semanas a pensar que me tinhas traído. Vi a tua gravidez como uma arma. O teu brilho como sinal de um caso. Estava tão cego pelo meu orgulho ferido que não vi a verdade. A verdade de que foste tu quem foi traída. A verdade de que estiveste a carregar um fardo que deveria ter sido meu. Olhou para ela, os olhos suplicantes. Vi-te com o Dr. Miller. Pensei. Assumi o pior. Sei agora que estavas apenas a tentar ser uma boa mãe. Estavas a preparar-te, a proteger o nosso filho de uma forma que eu fui demasiado cobarde para fazer. As lágrimas corriam-lhe pelo rosto agora, quentes, envergonhadas. Não se deu ao trabalho de as limpar. Sinto tanto, Lilian. Por tudo. Pelo casamento sem amor, pelas mentiras, pelo medo que te fiz passar. Tu merecias muito mais. O nosso filho merece muito mais. Lilian ouviu em silêncio, a expressão impenetrável. O pôr do sol lançava um brilho dourado no seu rosto, captando o brilho de uma única lágrima que escapou e lhe percorreu a face. Finalmente falou. A voz era baixa, mas clara, atravessando o ar imóvel da noite. Eu não fiz isto para te castigar, Alaric, disse suavemente. Fiz para sobreviver. Fiz porque me estava a afogar. E tive de aprender a nadar. Não só por mim, mas por este bebé. Colocou a mão sobre a barriga. Tive de criar um mundo para nós, onde pudéssemos estar seguros. Um mundo que não fosse construído sobre segredos e mentiras. Ele subiu um degrau da varanda. O movimento foi lento, cauteloso, como se aproximasse de um animal assustado. Há alguma esperança para nós? Perguntou. Não para o nosso casamento. Sei que o destruí. Mas, para o nosso filho, posso ser pai? Era a pergunta mais importante da sua vida.
O futuro do seu império, da sua riqueza, do seu legado, tudo insignificante perante aquela resposta. Lilian olhou para ele. Verdadeiramente olhou. Um longo, demorado olhar. Viu o homem partido diante de si, despido de todas as fachadas. Viu o arrependimento genuíno nos olhos marejados. Viu um vislumbre do homem que um dia esperara que ele fosse. Então, o telemóvel ao seu lado vibrou. Pegou nele, os olhos a percorrerem o ecrã. Um pequeno suspiro trêmulo escapou-lhe dos lábios. Era a doutora Sharma, disse, a voz carregada de emoção. Olhou para ele, os olhos a brilhar com lágrimas ainda por cair. Os resultados da amniocentese chegaram. O coração de Alaric parou. Era isto. O momento da verdade. O culminar de todas as mentiras, toda a dor, todos os segredos. Susteve a respiração, a preparar-se para o veredito que definiria o resto das suas vidas. Chegará na 11ª hora, mas sabia, com uma certeza que lhe gelava os ossos, que a verdade tinha chegado primeiro, e que talvez fosse, aterradoramente, demasiado tarde para mudar. O silêncio naquele alpendre estendeu-se numa eternidade, denso com o peso de medos não ditos e de um futuro suspenso. Alaric Valgren, o homem que comandava salas de reuniões e construía impérios, estava impotente, à espera de uma única palavra que definiria sua redenção, ou a sua ruína. A jornada de Lilian, de esposa silenciada a mãe radiante e formidável, tinha culminado neste precipício. Lutara pelo futuro do seu filho. Um futuro livre da gaiola dourada das mentiras dele. Será que os resultados daquela mensagem anunciavam uma nova batalha? Uma vida de dor e luta? Ou traria uma nesga de graça? Uma nova oportunidade, nascida não de um contrato, mas de uma verdade devastadora que mudou tudo? A história deles é um retrato cru e implacável dos segredos que apodrecem nas sombras da riqueza e do poder. Se esta jornada te tocou, deixa o teu gosto, partilha este vídeo com alguém que valoriza histórias de força e resiliência, e subscreve ao nosso canal para mais dramas reais que ficam conosco, muito depois de o ecrã se apagar.